Então, galerinha do mal, eu passei um bom tempo procurando um conteúdo para trazer nesse vídeo aqui. E eu achei esse cara no Reddit que fez uma teoria de Dark Souls. Ou melhor, de Elden Ring. E na teoria, esse malucão aqui diz que Elden Ring é basicamente Dark Souls 4. Então eu pensei que seria legal trazer para cá. Então eu traduzi, localizei, né? Como um bom professor de inglês em treinamento que eu sou. E eu vim trazer para vocês aqui porque eu sou um grande fã de Souls-like, como eu já falei em outros vídeos. Então eu vou trazer aqui este conteúdinho e você, se você é um fodinha, já deixa logo seu joinha. Yeah! Então vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Então, começando aqui, pelo começo, eu vou ler aqui o que ele disse e vou dar minhas considerações quando for pertinente, né? Sempre, porque eu sou sempre pertinente. Comecemos. Por que o trailer de Elden Ring Night Rain tem chefes de Dark Souls? Aí ele responde logo em seguida, é porque Elden Ring é Dark Souls 4. É isso. Aqui, ó, tô lendo aqui no meu celular, eu fiz a minha colinha aqui. Por isso que eu tô olhando pra baixo. Todo mundo merece uma colinha, né? Como é que eu vou saber tudo isso de cabeça, gente? Vocês são bobo, é? Não é outro mundo do universo de Dark Souls. É literalmente o mesmo mundo de Dark Souls. A razão pela qual as pessoas não entendem isso e ficam tão surpresas é bem simples. A localização da Bandai nos jogos de Dark Souls, em geral, não foi tão boa ou consistente quanto deveria ser. E de fato não é boa. Esse cara aqui é americano, né? Então ele está escrevendo em inglês. Mas se você pensar bem, sai do japonês, vai para o inglês, e aí ocorre uma tradução, né? Uma localização. E não fica bom. Geralmente eles erram muitos termos, eles acabam fazendo a lore ficar totalmente diferente. O que acontece também no português, né? Provavelmente o que eles fazem é japonês, inglês, português. Então realmente não fica tão bom quanto se a gente lesse simplesmente em japonês. Sempre ocorre alguma diferença quando você traduz algo da sua língua materna. A gente não tem palavras equivalentes muitas das vezes, e a gente tem que realmente modificar as palavras para elas caberem contexto que a gente quer, o que acaba às vezes mudando o contexto. É normal de tradução e localização, não é como se fosse o fim do mundo, por exemplo. A gente tem o Anel Prístino, o Elden Ring, não é só uma tradução, é uma palavra que foi escolhida para desempenhar a função que Elden tinha no original, entendeu? Então, se você acha a palavra feia, aí eu tenho que discordar, porque prístino é uma palavra muito bonita, cara. Eu também sou professor de português em formação, então eu também tenho amor pelas palavras. Mas enfim, vamos continuar, né? Só quero frisar aqui que a From Software realmente, ela às vezes deixa a desejar em certas traduções do japonês. Então ela muda alguns dos sentidos das palavras. Mas não confiem totalmente nesse cara aqui, né? Pô, esse cara aqui tá fazendo a teoria dele. A gente tá aqui só pra ouvir. Vamos lá. Então, sei que as pessoas costumam hatear qualquer reclamação sobre localizações, mas essa é a razão pela qual as pessoas ficam tão chateadas aqui. Quando o jogo base já tinha várias pistas que nos diziam que Elden Ring estava no mesmo mundo, mas você não percebeu isso devido à localização. Devo ter passado despercebido por algumas dessas pistas, porque eu realmente não vejo, eu não vejo como, enfim, vamos continuar, né? Porque talvez ele vá dar realmente pistas que façam a gente mudar de ideia. Deixe-me explicar isto para você, sem escrever um enorme texto que liste absolutamente todas as referências a Dark Souls, apenas os pontos mais críticos. Primeiro de tudo, George R. Martin deu uma entrevista anos atrás, dizendo claramente que ele foi convidado a fazer a lore para um jogo que seria uma sequência de Dark Souls. Isso aqui é uma coisa que a gente já viu 1 milhão de vezes as pessoas falando, o George R. Martin falou, é uma sequência de Dark Souls, é uma sequência para o jogo Souls. Tem até a entrevista aqui
posso deixar aí embaixo o link do post do Reddit e a entrevista vai estar no post, se vocês quiserem ver. Ou eu posso até botar a entrevista aqui, se for curtinha. Vamos ver aí o que vai rolar na edição. Muitas pessoas interpretam isso como Morten se referindo a uma sequência espiritual. Não, ele estava sendo literal. É por isso que o Rei Sem Nome está voando no trailer de Elden Ring Night Rain. Porque Elden Ring é Dark Souls 4. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Night Rain, mas no trailer de Night Rain aparece de fato o Nameless King, né, voando, e vários outros personagens da série Souls estão em Elden Ring Night Rain. Como isso vai se conectar? Tenho minhas teorias, mas eu vou dizer isso talvez em outro vídeo. Se vocês se interessarem, né, claro. Vamos ver se esse vídeo aqui faz sucesso, mais que os outros, pelo menos, né? Inclusive, eu vou botar aqui, ó, na minha mão, Elden Ring Night Rain, para que vocês saibam. Poxa, uma mosca aqui, cara. Que coisa chata, viu? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas a gente não tá falando dele agora. Então, vou pegar aqui de novo minha caixinha, né? Então, aqui ele diz que o George não é tão burro e, na verdade, ele estava sendo só apenas literal nas suas palavras. Mas há mais evidências e deixe-me explicar mais detalhadamente. Em segundo lugar, Martin não escreveu a história de Elden Ring. Miyazaki que disse isso. Como explicado na entrevista que Martin deu, e em várias outras entrevistas que Miyazaki deu, Martin criou um conceito de cenário para o jogo. Ele não escreveu a história de Elden Ring em si. Isso aqui é sabido pela maioria dos fãs que gostam de lore, claro, né? O Martin, ele não escreveu a história de Elden Ring. Caso vocês tenham alguma dúvida, ele escreveu os mitos que se passam milhares de anos antes da história de fato do jogo ser iniciada, né? A gente, como maculado, não tem nada a ver com o que o Martin fez. Ou seja, o que Martin escreveu foi um esboço de eventos que aconteceriam milhares de anos antes do jogo de Elden Ring em que jogamos, e que contribuíram para a construção do mundo. Miyazaki pegou esse esboço e expandiu consideravelmente. Martin nem sequer criou a ideia da árvore, da térvore. Foi Miyazaki quem fez isso. Tudo isso é explicado em entrevistas de Martin e Miyazaki. Isso é novo para mim. Esse esboço que Martin escreveu foi baseado em ideias que Miyazaki deu a ele sobre o que queria fazer com a história do jogo. Miyazaki já tinha algumas ideias concretas sobre o que queria para o mundo do jogo, mas queria que Martin desse uma perspectiva de como essas ideias poderiam ser usadas para construir o mito. Miyazaki pegou então o que Martin deu e expandiu ainda mais. Isso significa que sim, até a ideia da árvore é de Miyazaki. Uma referência disso é essa citação de uma entrevista de Miyazaki em uma edição da revista Edge. Então aqui, ó, o que Miyazaki falou. O que pode representar essas regras e ordens, mas também não ser absoluto? Essa foi a pergunta que me passou pela cabeça quando criei esta imagem. E a árvore se encaixa muito bem nisso, porque a árvore é algo vivo. Então sinto desta vez que a árvore é algo que se encaixará nesses elementos tanto visual quanto tematicamente. Mas dizer mais do que isso seria certamente entrar em território de spoilers. Foi o que ele falou. Portanto, os conceitos mais importantes são de Miyazaki, não de Martin. Isso é de fato, né? A gente já sabia disso. Porque o Miyazaki é o diretor, né? Ele não faria isso. Isso não significa que a contribuição de Martin não foi importante. Mas o peso que teóricos dão a Martin é exagerado, quando ele realmente contribuiu menos para a história do jogo, né? Ele não contribuiu tanto assim. Com base nas entrevistas dadas por Martin e Miyazaki, e no que é claramente evidente no próprio jogo, estou 100% convencido de que o que Miyazaki deu a Martin foi uma versão resumida da Bíblia da lore de Dark Souls 1 ao 3. E então Miyazaki disse o seguinte a Martin, ele estava lá. ele fala com uma certeza absoluta. Eu quero que você escreva sobre o que aconteceu na Nova Terra para onde a filha de Gwyn, Guinevere, a princesa da luz solar, e seu marido Flan, deus do fogo, foram, e como eles criaram outro panteão de deuses.
Aqui está o livro com algumas informações gerais sobre os deuses e regras do universo de Dark Souls. E assim, sabemos com certeza que esses dois personagens são importantes, porque a trama de Elden Ring já foi configurada em Dark Souls 3. Veja, por exemplo, as descrições dos itens, como o Anel da Princesa do Sol e aqueles que mencionam Flan. Poxa, é difícil saber quais itens são os que mencionam Flan quando ele não disse aqui, né? Então, eu vou botar aqui do ladinho aqui a descrição do anel, né? Tá bem aqui, ó. Vamos dar um tempinho para você poder ler, né? Já leu? Então Miyazaki já sabia que queria que Dark Souls 4 fosse sobre o que aconteceu com esses personagens na Terra para onde eles foram. É por isso que esses itens os mencionam em Dark Souls 3. Engraçado o Miyazaki poder botar o nome do jogo de Dark Souls 4 e surfar no hype do antigo jogo dele, mas preferir, por nada, criar um novo jogo com um novo IP, com um novo nome, né? Isso não faz... a cabeça da pessoa, ela funciona de outra forma, né? Porque, do ponto de vista de marketing, provavelmente essa é a pior opção possível. Para as pessoas que já gostam de Dark Souls, seria muito melhor o Miyazaki ter feito um Dark Souls 4, né? Do que um Elden Ring. Então, isso aí já corta um pouco da lombra desse cara. Mas talvez, pelo histórico da From Software de fazer jogo estranho, né? Talvez isso aí seja até possível. Quando o marketing deles, talvez, no futuro, fosse revelar que Elden Ring é Dark Souls. Mas acho meio difícil, né? Martin então voltou com provavelmente um resumo de 1 ou 2 páginas de algumas ideias sobre como eles criaram o frequentemente referenciado Reino Solar no jogo. E Marika nasceu como parte dessa linhagem, como uma deusa menor que, por meio de intrigas e contato com Metyr, ainda não sei pronunciar o nome desse personagem, né? Essa coisa, traiu e usurpou o poder dos outros deuses, formando o Elden Ring. Eu acho muito difícil isso aqui, porque a gente já tem uma história, né, para Marika. A gente já tem uma história para Marika que não tem nada a ver com Guinevere ou Flan. Tem nada a ver. Assim, pode ser que sim, pode. Pode ser que não seja tão recente o Flan e a Guinevere, os dois têm a Marika agora. Pode, mas é estranho pensar que From não diria nada a esse respeito. Ah não, tem um reino que foi criado, mas tipo, não tem mais nenhuma conexão em relação àquele lugar, é só na nossa cabeça. A gente vai tirar da nossa cabeça todas as conexões que precisam ser feitas para que isso aqui faça sentido, né? Mas tudo bem. Pode ser que ele ainda melhore aqui, né? Ele diz aqui que Marika usurpou o poder dos outros deuses, criando assim o Elden Ring. Não faz sentido, cara. Porque, primeiro, já tinha Elden Ring antes de Marika. O que ele tá falando, cara? O Passo dos Saques era literalmente Elden Lord, né? De outro deus. Não faz sentido isso. Marika é basicamente uma boneca sendo controlada por outros. Ela fez ali o que ela tinha que fazer, mas ela criar o Elden Ring eu acho que é uma viajação sem tamanho aqui. Mas vamos continuar. Miyazaki então expandiu esta lore, cobrindo milhares de anos de história, fortemente influenciada pelo seu óbvio interesse pessoal nos livros de alquimia medievais europeus e na mitologia que os envolve. Em Dark Souls 3, independentemente do final, é claro que a Era das Trevas está começando, porque mesmo se você ligar a primeira chama, ela mal consegue se manter acesa. Mas também é dito durante o final do jogo que, mesmo que a primeira chama se apague, outra chama surgirá com o tempo para substituí-la e continuar o ciclo de luz e escuridão. Isso é uma coisa que eu nunca consegui entender por Dark Souls, que é como essa chama ressurgiria magicamente. Talvez seja magicamente, talvez essa chama só ressurja, né? Porque não faz sentido para mim. É claro que uma chama um dia acesa, ela se apaga. Mas como uma chama um dia apagada, ela se reacende? Para se chama acender, tem que ter combustível. E a gente, literalmente, no jogo faz o papel de combustível. Eu não sei como isso faria sentido a chama reacender. O ciclo, ele não funciona dessa forma, né? Tipo, a chama não volta a acender do nada para depois apagar de novo. Se não tiver combustível, ela simplesmente não se acende. Ponto da lore que eu queria saber como funciona.
Será que a chama, na verdade, ela só acende, ela é natural, é só ligar em algum outro ponto do universo? Resta aí saber. Se você tem essa resposta, me diga nos comentários, né? Então, é continuar o ciclo, né? A chama vai se reacender mesmo que se apague. Então, tem final canônico, né? O final é sempre... Enfim. Este é o cenário onde Elden Ring se passa, onde a primeira chama se apagou e outra surgiu. Isto explica por que o eclipse é tão importante na lore. E pelo mesmo motivo... Porra, os caras vêm mandar promoção essa hora, né? Isto explica por que o eclipse é tão importante na lore de Elden Ring. É pelo mesmo motivo que os eclipses são um grande evento em Dark Souls. O evento foi importante para as Terras Intermédias porque um eclipse aconteceu no final de Dark Souls 3, que terminou no reinado dos deuses. Até mesmo para o distante Reino Solar, em outro pedaço de terra do outro lado do oceano, um reino criado antes dos eventos de Dark Souls 3 por Guinevere e Flame. Isso aqui é interessante porque a gente sabe que as Terras Intermédias estão realmente de fato do outro lado do oceano, né? E elas têm que estar entre algo. Elas são terras intermédias. Temos ali o reino. Porra, esses cachorros não param de latir, cara. Tá muito difícil isso aqui. Vou ver que está saindo no vídeo. Então, eu acho que não tá saindo no vídeo não. Esse cachorro aqui tá... Tá difícil até de raciocinar. Não é a minha cachorra que tá latindo, não é Xisa. É outro cachorro aleatório no mundo aí. Eu reconheço o latido de X. Enfim. Então. Eu acho que ele parou. Foi dormir, né? Meia-noite o cachorro latindo. As terras intermédias estão ali cercadas por água. E nós, de fato, não sabemos como fomos parar lá. Uma coisa que é muito interessante é que as terras intermédias, a gente passa por uma neblina ali e diz que a gente foi puxado, né? A gente acordou e foi levado às terras intermédias. É difícil de pensar que as terras intermédias não sejam já um lugar, por exemplo, um purgatório. A gente sabe que as Shadowlands são, de fato, um purgatório, mas como as terras intermédias não seriam, de fato, já um purgatório? A gente está morto, a gente acorda, então a gente revive, né? A gente acorda da nossa morte para poder seguir ali a graça. Então, talvez a gente já esteja no pós-vida, né? Então, pós-vida do pós-vida. Enfim, já tô teorizando pra porra. Vamos continuar aqui. Eu não sei nem se eu me fiz entender a teoria do cara. E outra, quero falar só mais uma coisa. Em Dark Souls 3, nós não temos de fato, eclipse. Nós temos ali um esvaziamento do Sol, né? O eclipse é quando o Sol é coberto. O Sol do Dark Souls está, de fato, se desfazendo. A energia dele está vazando. Não é um eclipse, em si um vazamento. O Sol está perdendo o seu poder. Por quê? Não me pergunte. Eu não sei tão profundamente assim. A lore é confusa. Pode criar mil teorias aí, né? Enfim. Aí aqui ele vai falar sobre os pontos de graça. Piscam como a humanidade, isto porque a graça é a humanidade. E isso também nos diz o que é o Elden Ring, a forma combinada e transformada das 4 almas dos senhores que surgiram da primeira chama. A alma das trevas, a alma da morte, a alma do fogo e a alma da luz solar. Ou melhor, as coisas que tomaram o lugar delas. Explicarei isto no último ponto. Aqui ele quer dizer que, por exemplo, aqui duas coisas que eu já acho definitivamente bizarras. A graça é a humanidade. Tipo, a gente sabe que na verdade a graça tem o formato ali da Marika, né? Ela que tá controlando ali a gente para chegar até o objetivo que ela quer cumprir, né? E outra, as 4 almas de senhores surgiram da primeira chama e se tornaram Elden Ring. Não faz sentido nenhum. Por que isso faria sentido? Primeiro que o Elden Ring, ele de fato controla o universo. Né? Ele controla tudo que pode acontecer ou não ali naquele... o Elden Ring ele é um código, um conjunto de leis, né? Em formato de runas, e tirar algo do Elden Ring modifica o universo. Né? Como isso funciona, deixo para outro vídeo. Mas não faria sentido as almas dos lords combinadas fazerem isso. Criarem leis para o universo, até porque
quando o universo de Dark Souls começa a funcionar, ele começa a funcionar por causa da primeira chama, não é? Ele não começa a funcionar por causa das almas em si. As almas em si dão poderes aos lords, mas não necessariamente elas controlam o funcionamento do mundo. O que fez isso começar a funcionar foi a primeira chama. E o que faz o mundo ficar tão estranho, tão conturbado, também é o enfraquecimento da primeira chama, não é? De novo, corrija-me se estiver errado, é muito bom. Pode comentar aí embaixo e eu vou ler. Aí, ele diz aqui que vai explicar mais tarde como isso aqui funciona, essa questão das almas serem o Elden Ring. A lore das feitiçarias de Elden Ring é toda sobre cristais mágicos, e os astrólogos literalmente têm um chapéu de abas largas, como os sábios de cristal / Big Hat Logan. Isso porque isso já acontece milhares de anos após os eventos de Dark Souls 3. E essas tradições continuaram. Isso aqui eu acho interessante. Porque, de fato, o Big Hat Logan, ele usava um chapelão, os sábios de cristal no Dark Souls 3 usam chapelões. E aí a gente vê que em Elden Ring essa trend continuou, né? Do chapelão. Mas pode ser só apenas uma continuação ali da From em um tema, né? Eu gostaria muito que fosse real isso, porque é interessante os jogos se conectarem. Eu acho interessante. Mesmo que de maneira ali meio solta, né? Eu acho muito legal isso. As lores podem se conectar. E se de fato isso aqui fosse real, seria muito mais interessante, porque os cristais são muito abundantes em Elden Ring. E eles são importantes para a magia. A magia pedrilhante, né? Feitiçaria pedrilhante. Mas temos outras formas de magia também. Acho interessante que isso aqui fosse real. Acharia interessante. Eu gosto da temática de cristais e gostaria que eles tivessem, os personagens, né, no jogo, tivessem sucesso. Que é uma coisa que a gente vê raramente no Dark Souls, né? Os semideuses Renala, Nox, Mesmer, apóstolos assassinos de deuses e a própria Marika têm os corpos alongados e esbeltos dos descendentes de Gwyn. É porque eles são descendentes de Gwyn, a linhagem diluída ao longo de milhares de anos. Os dragões antigos e seus descendentes estão errados. Eles são reconstruções baseadas na pesquisa que foi feita para criar Oceiros, híbrido de dragão em Dark Souls 3. Essa pesquisa foi obviamente continuada por um grupo de sábios de cristal que se tornaram os Nox, criando os soldados Dragonkin e eventualmente os dragões antigos que encontramos no jogo, que são quase perfeitos, exceto pelo fato de usarem relâmpago, o que podem fazer porque também são descendentes de Gwyn. Vimos esta pesquisa pela primeira vez em Dark Souls 2, onde almas gigantes foram tornadas em dragões falsos. Isso aqui é a maior viajeira do mundo, cara. Como é que pode uma porra desses? Os dragões são descendentes de Gwyn? E os dragões usam relâmpagos de Gwyn? Isso não faz nem sentido, cara. Por que isso aqui seria mais plausível do que o Miyazaki ter pensado assim, eu usei relâmpago no passado e tem dragões, então agora eu vou criar os dragões que usam relâmpago. Eu vou unir os dois temas. É mais plausível aqui que os dragões sejam parentes de Gwyn e foram criados pelos Nox. Cara, eu tô sem compreender como isso aqui faria sentido. Porque no início do jogo, durante o jogo, a gente descobre que os dragões, eles estão ali há muito tempo. Tanto que tem toda uma civilização antes da gente, dos humanos, que eram de dragões. E homens-fera, né? Homens-besta. Em Farum Azula, inclusive. A gente sabe disso. Como é que isso aqui faria sentido, cara? Como é que o cara fez essa conexão? Eu não consigo entender. Aí ele me cita o gigante em Dark Souls 2, o dragão, que não tem nenhuma... Primeiro, a gente sabe ali que parece ser realmente uma amálgama de coisas, de almas, né? De gigantes que foi transformado ali num dragão falso. Então, beleza, a gente tem essa teoria. Mas ele fala com uma certeza absoluta de que aquele dragão ali é fabricado. A gente acha, a gente teoriza que seja, amigo. E aí me diz que os Nox criaram os dragões.
os Nox tentaram imitar os dragões. Até onde eu sei, os Nox tentaram imitar. Tanto que o Dragon King ali totalmente um dragão imperfeito. Aí vai me dizer que eles conseguiram. E eles criaram os dragões antigos. E exclui toda a questão ali da guerra entre os... Enfim, essa aqui é uma viajação. O cara não teve nem... Os caras no comentário aqui também não perdoaram, né? Mas vamos continuar. Tá quase acabando já, hein? Temos Melina, a donzela da queima. Ela tem a sandália, né? Precisando acessar o que resta das brasas da chama sagrada associada ao deus dos gigantes para queimar a Térvore. Parece bastante com a primeira chama. Também sabemos que Marika encarregou o último gigante do fogo de cuidar dessa chama. E entender que o jogo se passa no mundo de Dark Souls explica por que Marika precisava que essa chama fosse cuidada em primeiro lugar. Porque se essa chama se apagar completamente, o poder dela também desaparecerá, pois a chamada Chama do Deus Caído é a nova primeira chama. E o Elden Ring é uma combinação das novas almas dos gigantes que surgiram dela. Também existe outra teoria, né? Que é que a Marika ela quer manter a chama do Deus Caído fraca. Supervisão constante. E o que melhor para supervisionar a chama do seu Deus que um gigante decrépito? O único restante. O que ele vai fazer? Ele não pode fazer nada. Ele vai defender a chama ali. E é isso. Para sempre, para toda a eternidade. Talvez a Marika tenha até feito algo em relação a esse gigante. A gente não tem nem como saber. Mas de fato ele não tem poder para ir contra a Ordem Dourada, né? Quando ele está sozinho ali. No topo de uma montanha gélida. Então, assim, mesmo que ele quisesse, como ele iria fazer algo contra a Marika? A Marika colocou ele para cuidar da chama porque ela provavelmente viu que ele era o mais rápido. É o Atlas. Ele tá ali para sempre cuidando, segurando aquele peso para sempre. Ele foi encarregado daquilo, como talvez até como uma punição, né? Enfim, continuando. Espirais e molas são um grande tema recorrente, assim como em Dark Souls, até mesmo as espadas enroladas que vemos nas fogueiras. Eu acho que isso aqui também é um tema a se pensar, porque a gente tem pra gente, atualmente, que as espirais eram uma forma de comunhão dos Hornsent, os enviados do chifre, com Deus, né? Com o Crisol. O Crisol, que é aquilo que faz, né, aquela mistureba ali de tudo no mundo de Elden Ring. Eu não vou explicar agora, mas basicamente ali eles achavam que espirais eram uma forma de se comunicar com os deuses. Eles tinham chifres em espirais, eles faziam as coisas em espirais. E esse cara está me dizendo aqui que a conexão aí vem do... Você consegue ver nas Coiled Swords, né, que ficam enfiados lá na fogueira, que eles de fato são mundos conectados, porque espirais. Mas assim, mais fácil o Miyazaki só ter feito a temática convergir, né, como ele faz em vários outros aspectos do jogo. Não dá para ficar enxergando essas referências aí em tudo, né? Tá literalmente, o cara tá catando a agulha no palheiro aqui para fazer essa teoria. Ele às vezes até enxerga as coisas do jeito dele para poder manter a teoria funcionando. Eu até estou entendendo porque as pessoas realmente não gostaram da teoria e falaram que ele era um fumado. Como as referências ao reino solar nos itens e a arquitetura de Elden Ring envolvem todos o sol e o fogo. São referências a Guinevere, princesa da luz solar, e seu marido Flann, deus do fogo. Na verdade, tenho quase certeza de que Flann é o deus caído do fogo. Não tenho o que dizer sobre isso. O altar do deus caído tem alguma conexão estranha com viagens no tempo, relacionadas a Farum Azula, que está passando por suas próprias manipulações do tempo. Isto é, como o altar do Santuário do Fogo em Dark Souls 3, que também faz manipulações do tempo para que alguém reacenda a chama. Isso aqui a gente tem como saber por que acontecem essas manipulações do tempo, né? Agora, por que a gente vai parar em Farum Azula, eu não sei dizer corretamente. Mas a gente tem como saber o porquê de Farum Azula fazer sua mudança aí temporal. Que é porque tem vários dragões antigos, ancestrais, né? Eu esqueci como é que fala o nome dos dragões.
mais antigos de todos, enfincados dentro do terreno de Farum Azula, e eles têm escamas inquebráveis, né, que tornam eles imortais e que também faz com que eles consigam manipular o tempo. Por isso que eles são imortais, inclusive. Né? Não é que nem o Dark Souls 1, que os dragões eles têm escamas de pedra ali, aquela pedra, e de fato eles não estão nem vivos nem mortos. Eles são coisas, eles são objetos, basicamente, que são animados, mas eles não são vivos nem mortos, eles predatam estas concepções de vida e morte. Eles estavam ali antes da chama e eles sofreram essa injustiça aí do universo, né? A partir das mãos de Gwyn. Mas aqui dizer que o próprio Bacia ali faz a mudança temporal, acho que é estranho no mínimo. Não tenho como rebater totalmente essa afirmação, mas acredito que a gente vai para Farum Azula porque a gente tem que chegar em Farum Azula de alguma forma, e eles talvez tenham ficado com preguiça de botar uma cutscene, né? Então vamos manter aqui desse jeito aqui mesmo e dane-se, os que criam as teorias deles lá. Também vou jogar essa ideia aqui, porque é muito importante. A palavra Empyrean, que é Império, né? É uma invenção completa do localizador inglês. Daqui que eu tiro que talvez não, tenho quase certeza que a Bandai localiza do inglês para o português em vez de ser do japonês para o português. Porque Império existe em português, né? A gente fala Império também, essa palavra no jogo. E aqui está dizendo que a palavra não tem no japonês. Que a palavra no japonês é... Enfim, vou continuar aqui que a gente vai chegar. Ele diz que aqui que essa palavra Império faz com que os teóricos americanos sigam por caminhos que eles não deveriam. Ele diz aqui que é para ignorar essa palavra completamente, porque é uma grande distração ao que está acontecendo realmente no universo de Elden Ring. E que o termo geral que você deve prestar atenção é Shinjin, que significa pessoas divinas, ou seja, deuses, né? Descendentes de Gwyn. Vamos ver aí, né? Pode ser real isso aqui, porque assim, empírio, o que que faz uma pessoa ser empíria? Né? Elas são, até onde a gente sabe, a pessoa em uma empíria quando ela pode ser selecionada ali para cumprir o papel de Marika, né? Para substituir Marika. Mas assim, isso aqui não faria sentido quando a gente percebe que muitos dos personagens, mesmo sendo descendentes de Marika, não são empírios. Ué, e os outros, eles não são descendentes de Marika também? Por que eles não são chamados de empírios? Tá vendo? Não tem como saber. Eles não dizem isso. Esse cara aqui também não respondeu essa pergunta. Ele só jogou aí que, na verdade, os Empírios são descendentes de Gwyn. A Hanya Empíria, ela é descendente de Gwyn. Miquella Empírio, descendente de Gwyn. É isso. Mas por que que os outros talvez não sejam Empírios? Não dá para saber. Porque no jogo claramente diz que alguns são Empírios e outros não, né? Ou na verdade o jogo tá errado também. Pelo que eu sei. Todos são Empírios, na verdade? Será? Esta aí é a dúvida, né? Acabou aqui a teoria, né, do cara. É bem longa, bem divertida de ver. Eu me diverti vendo. Me diverti aqui zombando até um pouco da teoria, mas eu achei bem legal. Eu gosto de teorias que unem os jogos da From. Elas são divertidas. Eu não gostava antes, mas hoje em dia eu dou o braço a torcer de que é divertido, sim, criar essas conexões entre os mundos. Inclusive, eu com meus OCs crio muitas conexões entre Dark Souls e Elden Ring. Eu tenho interesse em fazer essa ponte ali na minha história que se passa no universo Souls. Eu tenho histórias que se passam no universo Souls e eu quero fazer a ponte ali dos meus personagens de Dark Souls 1, 2, 3 e por aí vai. E até mesclar com Sekiro e tudo mais e fazer um grande mexidão aí para os meus personagens poderem viver suas aventuras, né? Inclusive eu vou mostrar um personagem meu aqui que é inédito, guys. Então podem ver aqui, ó, esta aqui, qual vai ser? Deixa eu pensar aqui em qual vai ser que eu vou mostrar para vocês. Este personagem aqui é o Dandan Montes, baseado em um cara aí que eu gosto muito, que é um carinha que eu conheci recentemente. Aí é um cara muito gente boa, Dandan Montes aqui. Dandan Montes.
Tandamontes usa essa espadona e ele usa adagas. Espada e adagas. Gostaram? Tandamontes está presente em Dark Souls 2 e agora vai estar presente em Dark Souls 3 quando eu fizer este personagem numa run de Dark Souls 3. E também Tandamontes vai aparecer aqui no canal logo logo com o vídeo completo de zerando Dark Souls 2 no espadão. Espero que vocês gostem. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam, por favor. Porque eu preciso disso para continuar. Eu preciso dessa motivação, guys. E eu volto logo logo com mais um vídeo para vocês. A garganta ardeu pra porra. Eu resolvi deixar o cabelo preso naquela... com o cabelo solto aqui pra poder fazer uma coisa mais assim, Miquela das ideias, né? Mas Elden Ring, mas ficou calor demais, cara. Não dá pra aguentar isso não, poxa. Deus é mais. Da próxima vez eu vou fazer com o cabelo preso mesmo. Beijo.